Boa noite, pessoal do sétimo ano. Então, esta aqui vai ser uma aula à parte, né, do conteúdo. O nosso conteúdo aqui é a respeito de equação. E, como eu expliquei, né, em vídeos anteriores, por que que a gente por que que nós não estudamos equação no sexto ano? Porque o nosso material ele trabalhava a equação no sétimo ano. E a partir da reforma, né, dos conteúdos do ensino fundamental, a partir da BNCC, né, a gente tem agora que equação é um conteúdo do sexto ano. Então a gente, né, pelo menos uma parte do conteúdo, né, boa parte é vista no sexto ano, mas a gente vai continuar vendo nos próximos anos. Então eu vou fazer uma retomada, né, do que a gente perdeu. Deixa eu acrescentar um slide aqui. Bom, a princípio, o que é uma equação? Né? A gente gosta muito, nós matemáticos, né, gostamos muito de falar assim que a equação é como se fosse uma balança de dois pratos, tá? Então, aquelas balanças antigas, né, que tinham dois pratos pendurados aqui. E aí tudo que fica num prato da balança tem que estar no outro também para que ela permaneça em equilíbrio. Por exemplo, ó, se eu coloco aqui um pezinho de 10 quilos desse lado da balança, do lado de lá eu também tenho que colocar um peso de 10 quilos para a balança ficar em equilíbrio. Se do lado de cá eu colocar um peso de 15 quilos, então do lado de lá eu também vou ter que colocar um peso de 15 quilos. Então quando a gente fala em equação, é comum a gente associar a essa ideia. Por quê? Porque toda equação vai ter um sinal de igualdade, então vai ser alguma coisa que de um lado, do lado esquerdo da igualdade, vai ser igual ao que está do lado direito da igualdade. Certo? Então se eu colocasse aqui, ó, eu tenho que de um lado da igualdade eu tenho 25 kg, do outro lado da igualdade também eu tenho 25 kg. Então essa é a ideia de igualdade, né? Tem que ter o sinal de equação, tem que ter o sinal de igualdade separando dois membros, né? Duas partes da minha equação. Então a minha equação sempre vai ficar dividida em duas partes. Quem faz isso é o sinal de igual. E também sempre vai ter um valor desconhecido, né? Que é o que nós chamamos de incógnita. A incógnita nós representamos pela letra X. Geralmente utilizamos a letra X, mas pode ser qualquer outra letra, tá? Então, incógnita é o valor desconhecido da equação. Aí a gente vai trabalhar, por enquanto, com só dois tipos de equação. Equações que a gente resolve em uma etapa, né? E equações que a gente resolve em duas etapas, certo? Então vamos lá. Ó. Equações de uma etapa são equações como essa aqui, ó. Aqui eu tenho x mais 10 é igual a 18. Então, isso aqui a gente já fazia. Fizemos muito ano passado, no quinto ano também, né? Só que a gente não representava dessa forma. Nós representávamos dessa outra maneira aqui, ó. Que número que somado com 10 é igual a 18. E aí, para resolver esse tipo de probleminha, a gente usa a operação inversa, né? 18 menos 10 dá 8. Ou ainda, a gente pensava assim, ó. Eu pensei em um número, somei com 10, somei a 10 e cheguei no resultado 18. Tá? Quantas vezes a gente não resolveu probleminhas dessa forma, né? Qual é o número que somado com 10 dá 18? Para eu encontrar esse resultado, o que eu faço? Operação inversa. Então, ao invés de somar 18, eu vou tirar 18. Ao invés de somar 10, eu vou tirar 10, né? Então, 18 menos 10 dá 8. Então, o valor desconhecido aí era o 8. Agora, veja bem, a gente pode pensar de uma outra maneira. Eu posso pensar assim também, ó. Nessa equação de baixo aqui, ó. Eu tenho um número. Aqui já envolve número negativo, né? Então, vamos parar por aqui. Bom, então a ideia de equação não é que nós nunca trabalhamos. Nós já trabalhávamos com ela, só não usávamos a representação de equação. A gente usava essa ideia de operações inversas, de quadradinhos, né, com valores desconhecidos. Então, professor, como é que eu resolvo essa equação? X mais 10 é igual a 18. A ideia é a mesma, tá? Ó, qual é o número que vai ser somado com 10 e vai dar 18? A resposta é 8, né? Dá para fazer mentalmente. 8 mais 10 não é 18? Então vamos lá. Só que para resolver a equação a gente tem a seguinte etapa. Isolar o x. Então esse é o nosso objetivo. Isolar a incógnita, né? No caso aqui a nossa letra x.
Como é que eu isolo a incógnita? Tirando esse 10 daqui, tá? Só que lembra que da ideia da igualdade, né? Lembra aqui da ideia da igualdade. Se eu tirar 10 de um lado da igualdade, eu vou ter que tirar do outro também. Senão a minha equação não se torna mais uma igualdade, vai ser uma desigualdade. Então a ideia é vir aqui tirar 10 de um lado da equação, tirar 10 do outro. Bom, se eu tinha x mais 10 e agora eu vou tirar 10, vai sobrar só o x, certo? Do lado esquerdo da igualdade. Do lado direito eu tinha 18, se eu vou tirar 10, vai sobrar 8. Então qual é o valor de x? X é igual a 8. Viu como é fácil? A gente continua usando a ideia de operação inversa, sempre operação inversa. Lembra que o inverso de somar é subtrair, né? O inverso de somar é subtrair. O inverso de multiplicar é dividir. Bom, aqui eu tenho y menos 8 é igual a menos 10. A ideia aqui é isolar o y. Até aqui tudo bem? Qual é a ideia? Isolar a incógnita. A incógnita é o y. Para eu isolar o y, eu tenho que dar um jeito de tirar esse menos 8 daqui. Então eu vou fazer o inverso de menos 8. O inverso de menos 8 é mais 8. Então eu vou somar 8. Porque aí vai cancelar, né? O 8 positivo com o 8 negativo vai ficar 0. Vai sobrar só a letra y. Mas lembra que a gente está numa equação. E tudo que eu fizer de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro. Então se do lado esquerdo eu somei 8, do lado direito eu vou somar 8. Bom, e aí vai dar o quê? Bom, do lado esquerdo vai ficar só a letra y, né? Y menos 8 mais 8 dá y. Do lado direito, menos 10 mais 8 vai dar menos 2. Lembra que quando são números negativos, a gente não soma, né? A gente subtrai ali os números que têm sinais diferentes e mantém o sinal do 10, que é o maior número. Então, y ficou menos 2. Bom, aqui a gente tem equações, ó, também de uma etapa, mas não está somando e nem subtraindo. Repare que nesse 3x aqui, ó, o que eu tenho entre o 3 e a letra x é um sinal de vezes. Tá? Então, 3x significa 3 vezes o x. Certo? Então, 3x significa 3 vezes o x. Bom, se 3x significa 3 vezes o x, como é que eu vou fazer para isolar o x agora? Como é que eu tiro esse 3 aqui que está do lado do x, multiplicando 3? Bom, qual é o inverso de multiplicar? Não é dividir? Então, basta eu vir aqui e dividir os dois lados da minha igualdade por 3. Tá? Então, se eu dividir 3x por 3, vai dar 1x apenas. E aí, 1x, eu coloco só a letra x, né? Eu não preciso escrever 1x. Eu posso colocar simplesmente x. Já se entende que é 1x que tem aqui, né? Não são 2x, é apenas 1. Bom, e com o 15 eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o 3x. O 3x eu não dividi por 3, o 15 também eu divido por 3, vai dar 5. Tá? Aí a gente encontrou qual é o valor do x. X é igual a 5. Olha só, 4x é igual a menos 28. Então eu teria que pensar assim, ó, existe um número, que eu não sei qual é, que vai ser multiplicado por 4 e vai dar o resultado menos 28. Se eu quero encontrar esse número, eu não tenho que usar a operação inversa, não tenho que dividir ele por 4, tá? Então, essa é a ideia que a gente vai usar para resolver essa equação aqui, ó. Tá? 4x é igual a menos 28, eu tenho que lembrar que entre a letra x e o número 4 tem um sinal de vezes, né? Isso significa 4 vezes o x. Para eu isolar, então, o x, para ficar só com a letra x sem o número 4, eu vou dividir os dois lados por 4. Tanto faz eu escrever a divisão assim, gente, como na forma de fração, tá? Vocês vão ver que, naturalmente, a gente vai representar a divisão assim, na forma de fração. Então, o que significa isso? Que eu estou dividindo 4x por 4. Bom, quanto dá 4x dividido por 4? Dá 1x, que é x, né? Quanto dá 28 dividido por 4? Dá 7. Como era negativo, né? Vai ficar menos 7. Certo? Então, aqui o x vale menos 7. Se eu tivesse usado o esqueminha aqui de baixo, eu ia encontrar que o x também dava menos 7. Ah, professor, eu posso continuar usando esse esqueminha aí que eu acho mais fácil? Claro que pode. Só que vai chegar uma hora que a gente vai ter que profissionalizar, né? Vamos dizer assim, né? Uma hora tem que tornar a matemática mais matemática. Não dá para ficar fazendo gambiarras.
Bom, e nessa última equação, esse último exemplo, ó, eu tenho que x dividido por 10 é igual a 7, tá? X dividido por 10 é igual a 7, eu quero saber quanto vale esse x. Então eu posso pensar no esqueminha assim, ó, tem um número que vai ser dividido por 10 e vai dar 7. Se eu quero encontrar esse número, o que eu faço? Operação inversa. Eu faço 7 vezes 10. 7 vezes 10 dá 70. Não é isso? Então aqui a gente já sabe que o x vale 70, até porque, ó, se eu tava acabando a bateria e ele pausou sozinho, gente. Então, ó, tava explicando, né? Se eu trocar a letra x pelo número 70 e dividir o 70 pelo 10 dá 7, realmente dá 7. Bom, resolvendo por termos de equação, o que nós vamos fazer? Nós sabemos que o inverso de dividir por 10 é multiplicar por 10. Então, eu vou multiplicar os dois lados pelo 10. Vai ficar x. Vou pegar esse lado aqui, ó, multiplicar pelo 10. Eu vou pegar o outro lado de cá e multiplicar pelo 10 também. Então, vai ficar x vezes 10 dividido por 10, que vai dar x, né? X vezes 10. Aí, depois eu divido por 10, dá x, né? Multiplicar por 10 e dividir por 10 vai dar 1. Então, do lado esquerdo ficou a letra x. Do lado direito, eu tenho 70 vezes 7, 10 vezes 7, que dá 70. Então, x deu 70. Só. Então, nada mais é do que utilizar operações inversas para encontrar o valor da incógnita. Tá? Poderia substituir essa incógnita por um quadradinho. Bom, em equações de duas etapas, a mesma coisa. Presta atenção no que está acontecendo com a letra x. Ó. Vê se a gente já não fazia isso em sala de aula. A letra x que está aqui, ó, ela vai ser multiplicada por 2, porque a gente tem o dobro do x, né? São 2x aqui. Então, ela está sendo multiplicada por 2 e depois somado com 3, e dá 13. Então, olha só, existe um número que vai ser multiplicado por 2, vai ser somado com 3 e o resultado é 13. Certo? Fizemos já isso ou não fizemos? Quantas vezes nós já fizemos isso, né? Para encontrar o valor desse número que está aqui desconhecido, né? Ou melhor ainda, está representado pela letra x, a gente vai usar a operação inversa. Então, ao invés de multiplicar e de somar, a gente faz o inverso. O inverso de somar 3 é tirar 3. 13 tira 3 dá 10. O inverso de fazer vezes 2 é dividir por 2. 10 dividido por 2 dá 5. Ou seja, a letra x aqui vale 5. Tá? Então, essa é uma forma de você resolver uma equação sem ter que pensar em equação, só pensando nas operações inversas. Agora, pensando na forma de equação, a equação era 2x mais 3 igual a 13, né? Então, a primeira ideia aqui não vai ser a de isolar o x, porque a gente não tem o x ainda sozinho. Então, primeiro a gente vai isolar o 2x, certo? Primeiro a gente isola o 2x. Como é que eu vou isolar o 2x? Tirando esse 3 que está aqui do lado dele. Então, eu vou tirar 3 de um lado, tirar 3 do outro. Bom, a equação então vai ficar do lado esquerdo só o 2x, do lado direito 10. 13 tira 10, 13 tira 3 dá 10. Agora que eu isolei o 2x, eu vou isolar o x. Então, depois que eu isolei o 2x, vou isolar o x. Bom, dividindo os dois lados por 2, né, que é o inverso, dividindo 2x por 2 e dividindo 10 também por 2, eu vou encontrar o valor do x. Então, vou dividir os dois lados por 2. Vai ficar x do lado esquerdo e 5 do lado direito. Tá? Então, quando eu tirei 3 dos dois lados, a gente conseguiu isolar o 2x, ficou só o 2x. Quando eu dividi os dois lados por 2, eu consegui isolar o x. Tá? Então, a gente faz em duas etapas. Primeiro, a gente isola a letra com o número junto, depois a gente isola só a letra. Vamos fazer um outro exemplo? Vamos pegar aqui, ó. 5x menos 45 é igual a 100. Tá? Então, vamos lá. Ó. O primeiro passo aqui vai ser isolar a letra com o número junto. Então, o primeiro passo é deixar o 5x sozinho do lado esquerdo. Ou do lado direito, tanto faz. Eu vou fazer uma depois do lado direito. Então, se eu quero deixar o 5x sozinho do lado direito,
o que eu tenho que fazer é sumir com esse 45 daqui. Como? Somando 45. Então eu vou somar 45 de um lado e vou somar 45 do outro também. Bom, depois que eu somar 45 dos dois lados da minha igualdade, do lado esquerdo vai ficar só o 5x, do lado direito vai dar 145. 100 mais 45, 145. Agora que eu isolei a letra com o número, eu vou isolar só a letra. Então, para eu isolar somente o x, eu tenho que dividir os dois lados por 5. Tá? Se eu dividir o 5x pelo 5, vai ficar só a letra x, né? 5 dividido por 5 dá 1, né? Então ficaria 1x, que é x. E dividindo 145 por 5, vai dar 29. Tá? Então, x, o valor do x aqui é 29. Vou fazer um outro exemplo com uma outra letra. Vou pegar aqui, ó, 7 é igual a menos 28 menos 3x. Tá? Então, vamos lá. Ó. O que a gente quer fazer? A gente quer isolar, né? Como é uma equação de duas etapas, primeiro nós vamos isolar a letra com o número junto. Então, primeiro eu tenho que isolar a letra com o número. Eu tenho que deixar o 3x sozinho do lado direito agora. Para eu fazer isso, eu tenho que dar um jeito de sumir com esse 28 daqui. Esse 28 está me atrapalhando, tenho que tirar ele daqui. Como que eu faço isso? Fazendo o inverso. Ao invés de tirar 28, eu somo 28. Então, vamos lá. Ó. Vou somar 28 dos dois lados. Se eu somar 28 do lado esquerdo, 7 mais 28 dá 35. Do lado direito, vai dar 0, né? Menos 28 mais 28 dá 0. Vai ficar menos 3x. Então, eu já consegui isolar, né, o número com a letra de um lado da igualdade. Agora, eu tenho que tirar o número do lado da letra. Eu tenho que ficar só com a letra. Então, eu vou usar o inverso da multiplicação. E esse menos 3, ele está multiplicando o x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir os dois lados por menos 3. Então, eu vou dividir esse lado por 3 negativo. Vou dividir esse lado por 3 negativo. Tá? Repare que eu tenho que usar um número com o sinal que ele está aqui, né? Se é 3 negativo, eu divido por 3 negativo. Bom, 35 dividido por 3 não é uma divisão exata, tá? Vai dar aproximadamente 11,6. Dá uma dízima periódica. E é negativo esse resultado, né? Quando a gente pega um número positivo, divide por um número negativo, dá negativo. E do lado direito, eu tenho a letra x. Menos 3 dividido por menos 3 dá 1 positivo. Então, ficou que o x é menos 11,6666. Tá? Para terminar, gente, último exemplo. Vou colocar aqui, ó, 15, menos 15 igual a 7 mais 2a. Tá? Não vou usar a letra x agora para não parecer que só a letra x que dá certo. Tá? Primeira etapa de resolução da nossa equação é pegar um número com a letra e deixar ele isolado. Para isso, eu vou tirar o 7 do lado do 2a. Tá? Como é que eu faço para tirar o 7 daí? Eu subtraio 7. Tá? O 7 está positivo, então eu vou tirar 7. Lembrando que a gente está numa igualdade, numa equação, então eu tenho que tirar 7 dos dois lados. Vamos lá, então. O que vai sobrar na minha equação? Se eu tirar 7 do lado esquerdo, eu tenho menos 15. Com menos 7, eu vou somar. Vai dar menos 22. Quando eu tenho dois números com sinais iguais, dois números negativos, no caso, eu tenho que somar. Do lado direito, se eu tirar 7 dos dois... tenho 7, eu vou tirar 7, vai sobrar só o 2a. O 2a é positivo, né? Eu não preciso mais colocar o sinal de mais aí. Agora que eu já isolei a letra com o número, eu vou para a outra etapa, que é isolar só a letra. Para eu isolar a letra aqui, o que eu tenho que fazer? Dividir os dois lados por 2. Aqui eu tenho um 2 multiplicando a letra A. Então eu vou dividir os dois lados por 2 agora. Tá? Dividindo 22 pelo 2 dá 11. Dividindo o 2A pelo 2 dá só a letra A. Então ficou aqui o A vale menos 11. Certinho?